Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 25 de julho. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um aviso aí para vocês e eu gostaria que vocês comentassem aí do nosso vídeo, porque hoje a gente resolveu não fazer o nosso giro rápido do mercado. Por quê, pessoal? Como na sexta-feira a gente solta o boletim da sexta-feira e também do volume da semana, inclusive totalizando o fluxo por parte das corretoras estrangeiras para o Ibovespa, para o dólar futuro, também para o Ibovespa futuro e também os 15 ativos na ponta compradora e ponta vendedora por parte deles, a gente achou interessante continuar com esse vídeo para que as pessoas que tivessem a oportunidade de verificar como que foi a movimentação da semana que passou, eles pudessem consultar no nosso vídeo, tanto no nosso canal do YouTube, quanto também no nosso blog, essa movimentação por parte das corretoras estrangeiras. E a partir de terça-feira a gente faz o nosso giro normalmente, sendo que segunda-feira a gente faz o nosso fechamento do mercado junto com vocês aí. Bom, pessoal, vamos falar de mercado. Ibovespa hoje terminou em queda de 0,23, bolsas americanas inclusive com uma queda um pouco superior para o Dow Jones e o S&P 500, a bolsa eletrônica Nasdaq terminou praticamente no 0 a 0, dólar no nosso mercado terminou o dia com uma alta de 1%, fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras, pessoal, olha o que esses caras estão fazendo na nossa bolsa. Hoje a gente teve um dia de queda no mercado, em tese, o que a gente está aí esperando, inclusive tem muita gente esperando isso do nosso mercado. O mercado está ficando caro. Agora eu tenho que vender. Lembra que a gente comentou no nosso vídeo lá que o investidor pessoa física está sempre na ponta errada do mercado e o investidor estrangeiro está sempre na ponta correta? Então, hoje foi uma queda no nosso mercado. Confere. Mas deem uma olhada como que atuou o fluxo estrangeiro, pessoal. Eles atuaram na ponta compradora tanto para o segmento do mercado à vista, quanto também para o Ibovespa futuro. Também atuaram na ponta compradora na moeda americana que vai vencer o contrato na próxima sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha na evolução dos contratos para vocês perceberem. Olha que interessante hoje. Pessoal, hoje eles começaram para o Ibovespa futuro com movimento comprador. Na primeira hora eles já estavam um pouco mais de 40 milhões de reais na ponta compradora. E a nossa cotação em relação ao fechamento de sexta-feira tinha subido aí 60 pontos. Na segunda hora do pregão de hoje, a gente teve um movimento praticamente lateral, variação de 10 pontos em base horária. O que eles fizeram? Eles já reduziram esse volume comprador. O impacto mais interessante no nosso mercado hoje foi a movimentação entre 11 e meio-dia. Quanto que a gente caiu aqui em apenas uma hora? A gente caiu aqui 570 pontos, quase 600 pontos em uma hora. E o que eles fizeram? Eles viraram a mão para a ponta vendedora? Não, pessoal, eles reduziram, é claro, essa ponta compradora um pouco mais. Só que eles não viraram para a ponta vendedora. É bem interessante a gente acompanhar essa pressão de preços, e para quem acompanha o nosso canal há mais tempo, quando é um movimento dessa forma e esse movimento se perpetua até o final do pregão, eles simplesmente viram a mão. A gente já percebeu várias vezes isso ocorrer. E no caso de hoje, a gente não teve essa virada de mão para a ponta vendedora em hora nenhuma no nosso mercado. Eles chegaram a ficar praticamente na lona. Aqui, às 14 horas, eles estavam com 180 mil na ponta compradora. E o índice já estava lá em 57.245. Só que nas 3 horas finais, para a gente ser mais preciso, a partir de 3 horas, né? A gente teve aí essa ponta compradora por parte deles bem intensificada. Praticamente 150 milhões feitos nas 3 horas finais do pregão de hoje. E se a gente for mais específico, praticamente entre 3 e 5 horas da tarde. Saíram de 16 para 143. Eles compraram 130 milhões simplesmente nessa movimentação que o mercado fez, que ele ficou praticamente no mesmo preço. Pulou de 57.335 para 57.370. E eles atuando na ponta compradora fortemente no nosso mercado. É bem interessante a gente saber qual que é a pressão que eles fazem de preços nos nossos ativos. E olha aqui na moeda americana, pessoal. Olha que interessante. Já começaram o dia bem fortemente na ponta compradora. A moeda americana na primeira hora também respeitou essa movimentação com praticamente 13 pontos de valorização em relação ao fechamento de sexta-feira. E eles atuaram fortemente na ponta compradora e assim foram.
E a moeda americana também teve essa movimentação ascendente. No caso da moeda americana, tem uma particularidade que a gente está tendo aí o vencimento do contrato na próxima sexta-feira. De meio-dia praticamente até 4 horas da tarde, a gente teve praticamente um movimento lateral aqui de cotação da moeda americana. No intervalo entre 4 e 5 da tarde, a gente teve aqui uma possibilidade de fazer uma máxima para o dia, 3.299, inclusive a gente vai perceber lá que o patamar de 3.300, ou seja, 3,30, é um ponto de resistência na cotação da moeda americana, e a gente chegou a recuar aqui na última hora do pregão mais 3 pontos em base horária, e a gente fechou em 3.296 para o mini dólar. Em relação à projeção, eles ganharam nas duas pontas, eles ganharam para o dólar futuro 7 pontos em relação ao preço médio que eles fecharam, que foi 3.289. E no caso aqui, para o Ibovespa Futuro, 57.223, ganharam cerca de 160 pontos para o Ibovespa Futuro, que deu aqui praticamente 5 milhões de reais de projeção de lucro no mercado futuro no dia de hoje. Vamos dar uma olhada lá naquela base diária? Pessoal, olha que interessante aqui. A gente está vendo essa trajetória de queda do dólar desde o topo que a gente fez aqui no dia 7, né, de julho, e a partir daí a gente teve aí um recuo da moeda americana até dia 14, e desse ponto para cá a gente está vendo um movimento bem lateralizado da moeda americana. E se a gente perceber desse ponto aqui, que na verdade a gente começou essa lateralização e o fluxo, eles estavam com cerca de 90 milhões na ponta compradora, já dobraram para 180. Então, de todo o contrato do dólar futuro, a metade do contrato eles compraram onde? Eles compraram aqui, nessa congestão. Isso já fez que o preço médio deles nesse contrato que vai vencer daqui 4 dias e que tem mais liquidez nos 3 próximos dias, ficou o quê? Um pouco abaixo do atual nível de preço. Eles estão com preço médio em cerca de 3.290. Já estão aí com uma projeção de lucro de 6 pontos para esse contrato futuro de dólar que vai vencer aí na próxima sexta-feira. No Ibovespa Futuro, hoje a gente teve aí um recuo de 60 pontos em relação ao fechamento de sexta-feira e mais uma traulitada, né, pessoal, de ponta compradora por parte deles, 150 milhões de reais. Esse contrato já está lá se aproximando do 1 bilhão de reais na ponta compradora por parte deles, e esse contrato vai vencer no próximo dia 17 do mês de agosto. Ok? Vamos voltar lá nos nossos ativos. Pessoal, hoje na ponta compradora a gente teve as ações do Banco do Brasil, quase 50 milhões de reais, e o ativo se valorizando aí 3,44%. Só um detalhe, se a gente verificar no nosso fechamento semanal, na sexta-feira a gente chegou a publicar que no caso o Banco do Brasil tinha sido o carro-chefe de vendas deles em quase 100 milhões de reais. Chegaram a vender lá, se não me engano, 95 milhões de reais de Banco do Brasil. Então, somente no pregão de hoje, eles recompraram praticamente a metade do movimento vendedor da semana passada inteirinha para o ativo. Certo? E na semana passada o ativo se valorizou pouco mais de 7% e hoje eles recompraram aí essa ponta vendedora, né, em tese no Banco do Brasil, metade do movimento somente no pregão de hoje. E o ativo se valorizou aí também um pouco mais de 3%. Como carro-chefe de venda, a gente teve as ações aí de Petrobras ON, que é a ação ordinária de Petrobras, com pouco mais de 21 milhões de reais na ponta vendedora. O que a gente tem de destaque aqui em relação a essa movimentação dos preços e também a evolução do fluxo? A gente percebeu aqui que quem sofreu hoje foi o setor de educação, inclusive no caso aqui a Estácio e também Croton tiveram movimentos de vendas por parte deles e também aí uma desvalorização na cotação em relação ao fechamento de sexta-feira. Na ponta compradora, o destaque foi para Equatorial. Eles compraram cerca de 14 milhões de reais, inclusive a Equatorial foi um dos ativos que eles atuaram na ponta compradora no fechamento da semana do dia 15, em pouco mais de 20 milhões de reais. Se vocês observarem o gráfico de Equatorial, não há dúvida em relação à evolução dos preços, e hoje mais um pregão de alta de 4,5% no nosso mercado. Vamos ficar atentos sempre ao fluxo estrangeiro, porque eles fazem pressão dos ativos no nosso mercado. Olha que interessante, na ponta compradora a gente teve um volume de queda, a gente teve uma cotação em queda hoje, né, pessoal? Os ativos que eles atuaram na ponta compradora, variação média positiva, 0,25.
Os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, variação média negativa, 0,84. Conseguiram ganhar o quê? Nas duas pontas para o nosso mercado à vista no pregão de hoje. Pessoal, quem é novo no canal, isso é uma projeção. A gente sabe que eles não fazem somente operações no mesmo dia. Uma operação que a gente chama de day trade. Eles fazem também operações com prazo maior, mas como que a gente consegue mensurar a pressão que eles vão fazer nos nossos ativos? É justamente pegando aí a evolução compradora e vendedora e a variação dos preços desses ativos que são negociados por eles. No mercado de opções, eles atuaram na ponta vendedora em Petrobras, inclusive aí um volume bem considerável, quase 5 milhões de reais para a Petrobras. E no caso de Vale, eles ficaram praticamente no 0 a 0, porque o que eles compraram, né, de puts, ou seja, vendedor é projeção de alta, né, então a gente encara aí como um movimento comprador, aí eles venderam de causa aí para as opções de Vale, então eles ficaram praticamente aí no 0 a 0. E como projeção, eles perderam tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro de opções. A gente consegue perceber aqui que eles atuaram na ponta compradora, eles conseguiram aí até oferir lucro tanto para as opções de Petrobras quanto também para as opções de Vale. Só que na ponta vendedora eles perderam dinheiro para as duas empresas, porque 2,79 de alta para as opções de Petrobras e 2,70 de alta para as opções de Vale que eles atuaram na ponta vendedora. Ok, pessoal? Vamos ficar atento em relação a esse fluxo por parte das corretoras estrangeiras que estão atuando no nosso mercado. Enquanto esse volume comprador estiver presente, a probabilidade do nosso índice recuar e ter uma baixa excessiva vai ser muito pequena. Por isso que a gente faz o nosso fechamento todos os dias e a gente também faz o giro para que o investidor, principalmente pessoa física, que atua no nosso mercado, fique ciente de quanto é interessante acompanhar o poder de quem gerencia aí com um volume bem grande nas operações do nosso mercado. Um forte abraço a todos. Deixem nos comentários se o formato de não fazer o giro rápido na segunda é interessante para vocês visualizarem essa projeção semanal para os dados que são divulgados na sexta-feira. Deixem aí nos comentários para a gente discutir depois. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.